Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso e hoje estou aqui mais uma vez com vocês para mais um vídeo da nossa playlist da leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje nós vamos fazer a leitura referente ao dia 4 de março, onde nós leremos Deuteronômio do capítulo 13 ao 16, tá bom? Então vamos para a leitura, Deuteronômio, capítulo 13. Se um profeta ou um visionário se levantar na sua comunidade e anunciar um milagre, um sinal ou uma maravilha, e o que ele anunciou acontecer, e por conta disso ele disser: vamos adorar outros deuses, deuses sobre os quais vocês não sabem nada, não deem atenção a ele. O Eterno, o seu Deus, está testando vocês para saber se realmente o amam de todo o coração. Vocês devem seguir apenas o Eterno, apegar-se a ele com profunda reverência, obedecer aos seus mandamentos, ouvir atentamente o que ele diz e lhe servir. Devem apegar-se a ele por amor à vida. E o profeta ou visionário que fez o convite deve ser morto, porque incentivou a revolta contra o Eterno, o seu Deus, que os resgatou do Egito, livrou-os da escravidão e preparou um caminho santo para vocês, ordenando que andassem por eles. Eliminem o mal da sua comunidade. E quando seu irmão, seu filho, filha, ou mesmo sua esposa, amada, ou um velho amigo vier a você em segredo e cochichar: vamos adorar outros deuses, deuses sobre os quais você não sabe nada, que nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, de perto, de longe, de um canto da terra ou de outro, não vá com ele. Tape os ouvidos e não tenha pena dele, nem o proteja. Ele deve ser morto. Isso mesmo. E você jogará a primeira pedra. Tome uma atitude imediata contra qualquer pessoa na comunidade que se envolver com algo semelhante. Ela deve ser apedrejada até a morte, porque tentou seduzir você para atrair o Eterno, o seu Deus, que é aquele que tirou você do Egito e do mundo da escravidão. Todo homem, mulher e criança em Israel saberá da punição e temerá. Ninguém ousará cometer esse erro outra vez. Se chegar de uma das cidades que o Eterno, seu Deus, deu a vocês como moradia, a notícia de que homens maus se uniram aos seus habitantes e se desviaram, dizendo: vamos adorar outros deuses, desconhecidos de vocês, façam uma investigação minuciosa para apurar as responsabilidades. Se for comprovado que o relato é verdadeiro e que essa abominação de fato aconteceu, os moradores daquela cidade que incitaram o erro deverão ser executados. A cidade deles deve ser marcada para a destruição, com tudo que existe nela, até os animais. Ajuntem as coisas de valor no meio da praça e queimem tudo. A fumaça da cidade e das coisas queimadas subirá ao mesmo tempo um santo sacrifício ao Eterno. Deixem tudo ali. Cinzas e ruínas. Não construam outra vez sobre o lugar, nem permitam que nada do que sobrou dos objetos destinados à destruição sagrada grude nos seus dedos. Não se contaminem com nada, para que o Eterno esqueça a ira e volte para a compaixão, permitindo que vocês prosperem, como prometeu a seus antepassados. Sim, ouçam e obedeçam ao Eterno, o seu Deus. Sigam todos os mandamentos que hoje estou promulgando. Faça a coisa certa aos olhos do Eterno. Deuteronômio, capítulo 14. Vocês são filhos do Eterno, seu Deus, portanto, não mutilem o corpo, nem rapem a cabeça em algum ritual pelos mortos. Vocês são um povo exclusivo do Eterno. Ele escolheu a vocês entre todos os povos da terra como seu tesouro precioso e pessoal. Não comam nada abominável,
Estes são os animais que vocês poderão comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem e a ovelha montês. Qualquer animal que tiver casco fendido e rumine. Mas vocês não poderão comer o camelo, o coelho, nem o rato silvestre, porque eles ruminam, mas não têm o casco fendido. Isso os torna ritualmente impuros. Também não comam o porco, ele tem o casco fendido, mas não rumina, o que o torna ritualmente impuro. Nem mesmo toquem o cadáver de um porco. Duas criaturas que vivem na água, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas. Se uma criatura não tiver barbatanas ou escamas, vocês não poderão comê-las. É ritualmente impura. Vocês poderão comer qualquer ave ritualmente pura. Estas são as exceções, portanto, não as comam: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Os insetos com asas são ritualmente impuros, não os comam. Mas criaturas com asas ritualmente puras poderão ser comidas. Visto que vocês são um povo santo ao Eterno, seu Deus, não comam nenhum animal que for encontrado morto. No entanto, vocês poderão dar a carne ao estrangeiro residente na sua região ou vender para ele. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Façam uma oferta de 10%, o dízimo, de todas as colheitas dos seus campos, ano após ano. Ele deve ser levado à presença do Eterno, o seu Deus, ao lugar que ele determinar para a adoração. Ali vocês comerão o dízimo do seu cereal, do vinho e do azeite, e a primeira cria dos seus rebanhos. Dessa forma, aprenderão a viver em profunda reverência diante do Eterno por toda a vida. Mas, se o lugar que o Eterno escolher para a adoração for muito distante e vocês não conseguirem levar o dízimo tão longe, ainda assim Deus os abençoará. Troquem seu dízimo por dinheiro e levem o dinheiro ao lugar que o Eterno escolheu como centro de adoração. Usem o dinheiro para comprar qualquer coisa que quiserem: bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, o que preferirem. Vocês e suas famílias então poderão celebrar na presença do Eterno e se alegrar juntos. Entretanto, nunca se esqueçam de cuidar bem dos levitas que vivem nas suas cidades. Eles não receberão nenhuma propriedade, como vocês irão receber. Ao final de cada terceiro ano, juntem o resultado de todas as colheitas daquele ano e armazenem tudo nas suas cidades. Guardem como reserva para os levitas que não receberam propriedade nem herança, e para os estrangeiros, órfãos e viúvas que vivem na sua região. Dessa forma, eles terão comida suficiente e o Eterno, seu Deus, abençoará o trabalho de vocês. Deuteronômio, capítulo 15. Ao final de cada 7º ano, cancelem todas as dívidas. O procedimento será este: quem emprestou dinheiro ao próximo cancelará o empréstimo. Ninguém deve forçar o próximo ou o irmão a pagar uma dívida. Todas elas serão canceladas. O Eterno é o que está dizendo. Vocês poderão cobrar as dívidas dos estrangeiros, mas tudo que tiverem emprestado a seus irmãos israelitas não poderá ser retomado. Não deverá haver pobres entre vocês, porque o Eterno abençoará ricamente vocês na terra que estão recebendo como herança. Mas para isso vocês terão de ser obedientes à voz do Eterno, seu Deus, observando e cumprindo diligentemente cada mandamento que estão ouvindo aqui. O Eterno abençoará vocês como prometeu. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos de ninguém.
Governarão muitas nações, mas nenhuma os governará. Quando algum israelita estiver em dificuldade ou precisar de ajuda na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês, não façam de conta que não estão vendo. Não fechem a bolsa, mas tenham compaixão do necessitado e emprestem o que ele estiver precisando. Não comecem a fazer cálculos. Não deem ouvidos àquela voz egoísta que diz: já é quase o 7º ano em que todas as dívidas são canceladas. Não deem as costas ao próximo. Jamais recusem ajuda ao necessitado. Ele chamará a atenção do Eterno para esse pecado ostensivo. Sejam generosos e espontâneos. Não deixem o coração se tornar mesquinhos. Se liderarem da maneira certa com a situação, o Eterno, seu Deus, irá abençoar vocês em tudo o que fizerem, em todo o seu trabalho e em seus empreendimentos. Sempre haverá pobres e necessitados entre vocês, portanto, a ordem é esta: sejam sempre generosos, abram a bolsa e a mão, ajudem as pessoas em dificuldade, socorram os pobres e os que estão sofrendo. Se um hebreu, homem ou mulher, se vendeu a você e o serviu durante 6 anos, no 7º ano, você dará a liberdade a ele. E quando o libertar, não o mande embora de mãos abanando. Dê a ele uma provisão de animais, suficiência de pão, vinho e azeite. Reparta com ele as bênçãos que o Eterno, seu Deus, abençoou você. Não se esqueça, nem mesmo por um minuto, de que você foi escravo no Egito e que o Eterno libertou você daquele mundo de escravidão. Essa é a razão de eu dar hoje essa ordem a você. Mas, se seu escravo amar você e sua família, tiver uma dívida agradável na sua casa, tiver uma vida agradável na sua casa, disser: não quero deixar você, pegue um furador e fure a orelha dele contra a porta, marcando-o como seu escravo para sempre. Faça a mesma coisa com as mulheres que quiserem continuar a servir a você como escravas. Não considere o fato de libertar seu escravo um prejuízo. Afinal, ele trabalhou 6 anos para você pela metade do valor de um empregado contratado. Consagrem ao Eterno, seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não usem o primeiro macho dos seus rebanhos como animais de trabalho, nem tosquiem as primeiras crias das suas ovelhas. Essas vocês deverão comer todos os anos com a família, na presença do Eterno, no lugar que ele designou para a adoração. Se o animal tiver defeito, for manco, por exemplo, ou cego, se houver alguma coisa errada com ele, não o apresentem como sacrifício ao seu Deus. Fiquem em casa e comam-no ali. Tanto os ritualmente puros quanto os impuros poderão comê-lo, como se faz com a carne da gazela ou do veado. Só não comam o sangue. Derramem o sangue do animal na terra como se fosse água. Deuteronômio, capítulo 16. Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Eterno, o seu Deus. Foi no mês de Abibe que o Eterno libertou vocês à noite do Egito. Ofereçam o sacrifício da Páscoa ao seu Deus no lugar que ele escolheu para estabelecer seu nome como centro de adoração. Não comam pão fermentado com o sacrifício. Durante 7 dias, como o pão não fermentado, o pão da aflição, porque vocês saíram do Egito com pressa. Esse pão ajudará vocês a manter na memória, por toda a vida, a condição de vocês quando saíram do Egito. Não deverá haver nem vestígio de fermento em lugar algum por 7 dias. E não deixem restos da carne que vocês sacrificaram à noite para a manhã seguinte. Não sacrifiquem a Páscoa em nenhuma das cidades concedidas a vocês pelo Eterno, o seu Deus, a não ser naquela que ele tiver designado para a adoração. Só ali poderá ser oferecido o sacrifício da Páscoa, ao anoitecer. Depois do pôr do sol, marcado a hora da sua partida do Egito,
Cozinhem o sacrifício e comam no lugar designado pelo Eterno. Ao raiar do dia, cada um deverá voltar para sua tenda. Comam pão não fermentado durante 6 dias. Separem o 7º dia como um dia sagrado. Não trabalhem nele. A partir do dia em que vocês puserem a foice no cereal maduro, contem 7 semanas. Celebrem a festa das semanas para o Eterno, seu Deus, levando ofertas voluntárias. Contribuam com generosidade, proporcional às bênçãos com que o Eterno abençoou vocês. Alegrem-se na presença do seu Deus, vocês, seus filhos, seus escravos, os levitas que moram na sua região e os estrangeiros, órfãos e viúvas que houver entre vocês. Alegrem-se no lugar determinado pelo Eterno para a adoração. Não se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito, portanto, sejam diligentes na observância desses regulamentos. Celebrem a festa das cabanas durante 7 dias, depois de ajuntarem a colheita da eira e da prensa de uvas. Alegrem-se nessa festa, você, seus filhos, seus escravos, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram com vocês. Celebrem essa festa para o Eterno, o seu Deus, durante 7 dias, no lugar designado por ele, porque o Eterno abençoou a colheita e o trabalho de vocês. Portanto, façam uma grande festa e celebrem de verdade. Todos os homens precisam aparecer diante do Eterno 3 vezes ao ano, no lugar designado por ele, na festa dos pães sem fermento, na Páscoa, na festa das semanas e nas festas das cabanas. Ninguém deverá aparecer na presença do Eterno de mãos vazias. Cada homem deverá levar tudo o que puder carregar, contribuindo generosamente numa atitude de gratidão pelas bênçãos do Eterno. Designem juízes e oficiais, organizados por tribos em todas as cidades que o Eterno, seu Deus, dera a vocês. Eles deverão julgar o povo de forma justa e honesta. Não deturpem a lei. Não tenham favoritos. Não aceitem suborno. O suborno cega até mesmo o homem mais sábio e corrói as melhores intenções das pessoas. O direito. Desejem apenas o que é direito. É a única maneira de viver de verdade e possuir a terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês. Não plantem árvores de fertilidade consagradas a Azerá, do lado do altar do Eterno, o seu Deus. Não levantem símbolos fálicos de pedra. O Eterno odeia essas coisas. Amém? Somente até aí. Fique conosco e até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.